Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um DC Entrevista. O episódio de hoje é voltado para quem quer participar do próximo concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, cujo edital está previsto para ser divulgado ainda no primeiro semestre deste ano. Nosso convidado do DC Entrevista é o vice-presidente da Associação dos Funcionários do BNDES, Fernando Newlands. Eu vou conversar com ele sobre a importância desse concurso para o BNDES, da necessidade do banco reforçar seus quadros pessoal, sobre como é trabalhar na instituição, entre vários outros assuntos. Fernando, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui dessa entrevista. É um prazer poder conversar contigo. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui também e é muito bom para a gente poder ter essa oportunidade de divulgar o que é trabalhar no BNDES para as pessoas. Com certeza, vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre qual é o papel do banco, vamos falar sobre muitas coisas aqui legais que acho que as pessoas, né, que querem participar do concurso vão gostar de saber. Mas antes, Fernando, da gente falar sobre tudo isso, né, eu queria falar com você, gostaria de saber de você, você falasse um pouco sobre você mesmo, né? Quanto tempo que você trabalha no banco, você ingressou por meio de qual concurso, qual é a carreira que você ocupa aí? Então, eu sou arquiteto, minha formação é arquiteto urbanista, me formei em 89, e trabalhei muitos anos na iniciativa privada. Entrei no banco no concurso 2010 e fui, na verdade, eu só acessei o cargo mesmo em 2012, já perto do final do prazo do concurso. Então tem 12 anos, mais ou menos, 11 anos e pouco que eu estou no banco. E aqui no banco a gente entra com o cargo a nossa formação. Diferentemente de muitos lugares em que você entra como analista ou como técnico, aqui o banco tem as carreiras são as formações. Então aqui no banco eu sou arquiteto do banco. Bem legal. E você falou uma coisa interessante que a gente vai discutir mais daqui a pouquinho, né? Que você entrou ali já quase com prazo de validade terminando do concurso, né? Ou seja, mostra que o banco convoca aprovados durante todo o prazo de validade utilizando o cadastro de reserva, o que é algo bem legal. Mas, Newlands, eu queria que você também falasse o que representa para você trabalhar no BNDES. Olha, trabalhar no BNDES é uma coisa muito gratificante. Apesar de ser um trabalho que muita gente pode achar que é burocrático, mas, na verdade, a gente trabalha com projetos e com financiamentos de coisas que mudam a vida das pessoas, no fim das contas, né? Então, e o banco é uma instituição muito grande, que trabalha com muitas coisas diferentes. Então, tem muita gente que passa a vida trabalhando no banco, porque, na verdade, quando você entra no banco, você pode trabalhar é como se você pudesse trabalhar em várias empresas diferentes. Cada área do banco trata de um assunto diferente e lida com um tipo de cliente diferente. Atualmente, por exemplo, eu estou na área social do banco e aqui a gente lida com poder público, tem um departamento que lida só com a parte de inclusão produtiva, então é com cooperativas, com pequenos produtores. O departamento que eu trabalho é o departamento que trata da parte de urbanismo, patrimônio histórico, então a gente lida atualmente com muitos projetos que são do Fundo Cultural do Banco, via Pronac, Lei Rouanet, que fala de restauração de bens históricos. Então, dentro do banco, você pode trabalhar com muitos assuntos diferentes. Então, é bem interessante, é muito bom. Foi bom você ter tocado nessa questão, porque assim, as pessoas conhecem o BNDES, ouvem falar do BNDES, mas poucos sabem efetivamente qual é o papel, a atuação do BNDES, né? Alguns até sabem um pouco mais, é um banco de fomento e tal, mas eu queria que você pudesse explicar em linhas gerais essas atribuições do BNDES. É um banco de fomento não só para as empresas, mas também para a pessoa física, não? Para pequenas empresas, pequenos empresários também, né? Sim, para pequenos empresários também. Pessoa física não, mas pequenos empresários sim. Eu fiz a correção, exatamente. E para grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, microempresas, o banco atende a uma gama muito grande de clientes diferentes. Poder público, privado, em áreas muito diferentes, desde infraestrutura pesada, como rodovia, ferrovia, financiamento de projetos industriais, financiamento de comércio varejista, instalação de equipamentos de grande porte como aeroportos, construção de shopping. A gente tem uma gama muito grande de atuação do banco, né? E ele não é exatamente um banco de fomento, é uma agência de fomento, mas é um banco de desenvolvimento. Então, acho que o mais importante é que é um banco que tem um pensamento para o futuro. Ao contrário do banco comercial que pensa no curto prazo, né, no seu lucro imediato, no retorno do imediato do financiamento, a gente trabalha com financiamentos que são financiamentos, às vezes, de muito longo prazo, né, em que a maturidade do negócio vai estar muito na frente. Então, tem um grau de risco, obviamente, como qualquer banco tem, né?
A gente tem o BNDES trabalha às vezes com projetos que tem um grau de risco. A gente tenta minimizar e mitigar os riscos de todas as formas possíveis, mas sempre há um grau de risco. E isso, mas principalmente é um banco que está apostando no futuro do país quando faz esse tipo de coisa, né? A gente não teria a indústria que a gente tem no Brasil se não fosse uma instituição como o BNDES podendo financiar alguns tipos de investimento que demandam muito dinheiro no primeiro momento e demoram, às vezes, muitos anos para dar o resultado. Perfeito, legal. Bom o pessoal saber exatamente sobre esse papel do banco. E o presidente do BNDES, Luiz Mercadante, ele anunciou, né, que este ano retomará a política de concursos do banco, né, com a divulgação de um novo edital. A princípio, aí, as informações são de que são 94 vagas em cargos dos níveis médio e superior. Como é que a associação, agora você como vice-presidente da associação, recebe essa informação, né, já que o banco não realiza concurso desde 2012, né? Já temos aí 12 anos, praticamente, sem concurso público no BNDES. Sim, isso é um problema para a instituição ter ficado tanto tempo sem fazer um concurso, né? Você vê que tem 12 anos que não acontece um concurso, então a faixa etária dos funcionários do banco está acima da casa dos 30 anos, né? Considerando as pessoas que entraram aqui com nível universitário. Tem funcionários de nível médio também. Mas a gente tem aqui uma peculiaridade, como nós temos as nossas carreiras pelas nossas formações, praticamente todas as pessoas que entram no nível médio são formadas em universidade, mas em outras formações que não são as formações que o banco aceita no nível universitário. Então, todo mundo entra aqui no banco com 25 anos para cima, né? Então, a gente está com uma faixa etária bem avançada, assim, considerando o tempo que a gente tem sem fazer um concurso. E há um problema, muita gente se aposentou, muita gente se desligou no meio do caminho. Então, o banco foi perdendo, de certa forma, uma credibilidade, uma massa crítica, e não estava recolocando pessoas para compor os seus quadros. Não é bom para a instituição. Ainda mais para uma instituição que é uma instituição... O banco completou no passado 71 anos, então é uma instituição de Estado que tem uma perenidade grande, uma instituição importante do Brasil, e teve esse problema, tem essa questão que tem que ser resolvida. O fato de ter passado muitos anos sem ter tido concurso é um problema de governo, né? Foi uma sequência de governos que optaram por isso, não renovar o quadro, não só do banco, muitas outras instituições ficaram sem público também, né? Uma ideia de enxugamento da máquina pública pela redução do número de funcionários. É uma coisa assim, meio pueril, de certa forma, mas que cria um problema para as instituições todas e cria um problema para o Estado, de uma maneira geral, né? E ao criar um problema para o Estado, cria um problema para o serviço público, cria um problema para a sociedade, né? Então, a gente acha que é importantíssimo, ainda bem que essa administração percebe isso, está fazendo esforços, a gente reconhece, está fazendo esforços para tentar recuperar o tamanho, a qualidade e a quantidade de funcionários que o banco precisa ter, ainda mais o banco que o Brasil tem um desafio enorme pela frente de recuperar a sua economia, de voltar a se industrializar, de avançar em novas tecnologias, né, em outros setores, e manter tudo que a gente tem que fazer. Tem ainda enormes déficits de infraestrutura, que o banco é um dos principais financiadores, organizadores de projeto, etc. Então, se a gente não tiver um banco organizado, com um quadro adequado, do tamanho certo, com a capacitação correta, quem vai sofrer, no fim das contas, é o próprio país. Então, a gente vê isso com muito bons olhos. E estamos aguardando ansiosamente que o banco divulgue as condições em que esse concurso vai ocorrer. Perfeito. Nilo, segundo portaria da Secretaria de Coordenação das Estatais, que é o SESC, né, o BNDES pode ter em seus quadros 2.543 funcionários. No entanto, segundo os dados que estão lá no site do banco, do BNDES, o efetivo hoje é de 2.430 empregados. Ou seja, aí, segundo dados do banco, né, comparando com a portaria do SESC, uma carência de 113 funcionários. É isso mesmo ou a necessidade pessoal é até maior do que isso? Aí eu acho que depende um pouco também do que o governo entende como política para a instituição, né? É claro que os cargos têm que ser aprovados por lei, então se o banco tiver que aumentar de tamanho, ele tem que fazer um processo dentro do Congresso para poder aumentar o tamanho do banco, etc. É uma coisa um pouco mais complicada do que simplesmente a vontade da administração. Eu entendo que o presidente e a atual administração tem uma compreensão de que o banco precisa ser maior do que ele é hoje para poder dar conta do desafio, né? Então, a gente imagina, não posso afirmar, porque não sou da administração, sou da Associação de Funcionários, que representa os funcionários nos pleitos
trabalhistas e defende os funcionários em várias questões, mas a gente imagina que essa administração deve estar trabalhando para tentar fazer com que o banco aumente um pouco de tamanho, sim, porque o desafio que a gente tem é muito grande. Legal. Você disse que muitos funcionários ao longo desses últimos 12 anos se desligaram da empresa, do banco, porque se aposentaram, né? Isso. Do atual quadro aí que está na ativa, tem aí também muitos funcionários com idade para se aposentar? Tem bastante funcionário com idade para se aposentar. A gente tem uma... Não tem um número exato, mas a gente sabe que tem uma quantidade de funcionários razoável que pode se aposentar, sim. A gente aqui tem um pacote de benefícios. Nós temos um plano de previdência de uma fundação que financia, que é a FAPES, que financia a previdência dos funcionários do banco. A gente sabe que tem muitos funcionários do banco que já têm tempo de contribuição, por exemplo, na fundação, para se aposentar. Claro que houve a reforma da Previdência e a última reforma trabalhista que dificultou um pouco, digamos assim, para ser bem sutil, a questão da aposentadoria no Brasil, né? Então, se não tivesse sido a reforma, acho que muita gente já teria, inclusive, se aposentado. Já teria tido condições de se aposentar. Então, a gente acha que tem ainda além dessa diferença aí de 4% que existe lá, que é visível pelo site do banco, a gente acha que tem ali ainda tem uma quantidade de pessoas que podem rapidamente sair e abrir novas vagas. Você estima que uns 10% do atual quadro de hoje, o atual quadro é 2.430. Você acha que... Não sei, eu não posso dizer exatamente quantos são, porque aí são dados de departamento pessoal que a gente não tem acesso, são dados até sensíveis, né? Perfeito. Mas a gente sabe, pelo conhecimento dos colegas, muitos colegas aqui têm muitos anos de casa, então tem muito tempo já de trabalho. E nós temos alguns colegas, inclusive, que estão numa situação que como é que se pode dizer? Com a reforma da trabalhista, tem aquela questão da aposentadoria compulsória do funcionalismo público aos 75 anos. Isso. O BNDES, ele não é administração direta, né? Nós somos uma empresa pública. Então, nós somos seletistas, nós não somos do quadro direto da administração. Então, em tese, a gente não está submetido a essa norma. Há um litígio sobre isso. Então, a gente tem colegas aqui, trabalhar no banco, para muita gente, é tão bom que as pessoas trabalham até os 75 anos. Não querem se aposentar. Não é que não possam se aposentar. Sim. Claro que podem se aposentar e teriam condições de se aposentar muito bem, mas gostam tanto de trabalhar que preferem ficar trabalhando, porque aqui a gente tem um trabalho que é muito gratificante e é um trabalho intelectualmente muito instigante. Então, tem muita gente, alguns colegas aqui não querem continuar trabalhando sempre. Perfeito. Mas existem aposentadorias, né, para acontecer, provavelmente, como você falou, existe um quantitativo aí razoável. Você acredita até que, em função dessas aposentadorias, ao longo do prazo de validade do concurso, o banco deve convocar aprovados, além dessas 94 vagas iniciais que deve estar especificado no edital do concurso, né? É até bom lembrar, porque o próprio BNDES tem um histórico de usar bastante o cadastro de reserva de seus concursos, né? É possível. Eu não posso afirmar para você, porque eu realmente não sei como é o que vai acontecer em termos dessa dinâmica, por exemplo, da saída de eventuais aposentadorias ou mesmo do aumento de vaga de cargos para o banco. Mas é bastante provável que sim. Claro que vai depender da conjuntura. Sim, lógico. Mas, historicamente, a gente vê pelos últimos concursos, né, que o banco sempre convoca muito além da oferta de vagas. Muitas vezes já teve até edital, se não me engano, de cadastro de reserva, que se chamaram bastante aprovados também. Então, é uma coisa que realmente parece ser uma tradição do banco, né? Chamar bastante aprovados. Também houve um período, no início dos anos, de 2008 a 2012, mais ou menos, foi um período que teve uma sequência de concurso bastante grande. É verdade. Foi justamente um período em que houve aprovação e um aumento do número de cargos do banco. Então, o banco cresceu rapidamente em quantidade de funcionários e por isso também teve uma necessidade de contratar muita gente. Perfeito. E alcançou um patamar de tamanho, de máquina, mas aí, ao longo desse período, parou de contratar outras pessoas. E aí a gente agora tem um outro problema, que é quase um gap geracional, né? A gente vai ter gente pode ter gente entrando muito mais jovem do que a média de idade do banco. E isso precisa ser trabalhado do ponto de vista de RH, né? Com certeza. E é ruim isso, porque também aquele trabalho de passar informação na memória, né, que é passado de servidor de funcionário para funcionário, no caso aí, que é seletista, né, acaba se perdendo às vezes, né? Você não tem aquela troca, né, importante exato. entre os jovens.
Tem um trabalho de gestão de pessoas que tem que ser feito, né, para que haja essa continuidade, a memória do banco não se perca, né? Exatamente. Tudo isso continua funcionando. Exatamente. Onde está aqui, no início também da nossa entrevista, que o banco tem a previsão, isso já foi passado oficialmente, né, de que o edital deve sair nesse primeiro trimestre. Havia até informações que poderia sair em janeiro, que acabou não acontecendo. Você tem alguma informação de bastidores aí a respeito de como é que está essa preparação do concurso? Se esse edital vai sair ainda aí, de repente, até março, até maio? Se já tem organizador definido? Você tem alguma informação? Apesar de ser da Associação de Funcionários, isso é um tipo de informação que não circula. Não, sem problema. É uma informação de RH que só o RH mantém. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais agora também. Você já falou assim, de trabalhar no banco, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da estrutura de trabalho. Como é que é a estrutura de trabalho no BNDES? O clima organizacional realmente é muito bom. Como é que é vivenciar, né, o dia a dia desse banco? Bom, o banco aqui ele tem várias diretorias, né? Sobre cada diretoria tem uma quantidade de áreas do banco. Cada área trabalha com um tipo de projeto ou um tipo de cliente, né? Então, está tudo. Quem quiser ter informação sobre o banco, está tudo no site do banco. Inclusive, o banco, ao contrário de toda aquela pecha que colocaram no banco, que o banco era uma caixa preta, muito em função da imagem do prédio, né, que é um prédio de vidro preto, que é uma bobagem. Inclusive, o banco agora recentemente ganhou prêmios tanto do TCU, de outros órgãos de controle, como se não a mais transparente, uma das mais transparentes instituições de governo do país. Então, além de ser um prédio lindíssimo também, né? Há de se falar isso. Sim, também é isso. É um prédio muito bom. Então, o detalhamento disso tudo está tudo no site do banco. Quem tiver interesse para trabalhar aqui no BNDES, pode ir lá no bnds.gov.br. A estrutura organizacional está toda lá. Você consegue acessar muita coisa, muita informação sobre como o banco trabalha, etc. Então, em linhas gerais, o banco tem um organograma diretores. Se não me engano, são 9 diretores. Embaixo de cada diretor você tem uma quantidade de áreas. Nessas áreas tem departamentos. As áreas têm um grupo de assuntos que são o escopo do seu trabalho. E cada departamento cuida de uma parte desses grupos. Então, você tem áreas que são áreas operacionais, que fazem as operações do banco propriamente dita, que trabalham para fora, trabalham para o cliente. E tem áreas que são não operacionais, são áreas de bastidor, que trabalham para que a máquina funcione. Área de suporte a negócios, área de tecnologia da informação. Então, tem áreas que são as áreas meio, né? Então, você pode trabalhar tanto numa área meio quanto numa área de operacional. Eu, quando entrei no banco, como arquiteto, eu entrei nesse concurso, quando eu entrei no banco, estava entrando 2 arquitetos. Eu e uma outra colega entramos. E haviam 2 vagas, né? Uma era uma área operacional e uma para uma área meio. Eu fui para a área meio, que era a área de administração do banco. Então, eu fui trabalhar no departamento que cuidava justamente das obras e projetos das instalações do banco. Passei alguns anos trabalhando ali. E aí conheci o banco por dentro, porque eu ia nos lugares, conhecia as pessoas e tal. Depois eu saí dessa área e fui trabalhar uma área operacional ligada a essa questão de gestão socioambiental. E lá comecei a trabalhar com outro tipo de cliente, comecei a conhecer o que o banco fazia para fora. Então, tem muitas formas diferentes de trabalhar no BNDES dentro da mesma empresa. Isso aqui é bem interessante. E é por isso que eu falei que como se você trabalhar aqui 30 anos, você pode trabalhar 30 anos em uma empresa, mas como se você trabalhasse em diversas empresas diferentes, porque de tantos em tanto tempo você pode mudar de uma área e ir para outra e fazer um trabalho muito diferente. A gente tem uma área que cuida só do Fundo Amazônia, por exemplo, que é a área de meio ambiente. O principal produto dela é o Fundo Amazônia. A gente tem a área de infraestrutura que lida com os grandes projetos de infraestrutura do país, hidrelétrica, porto, aeroporto, etc. Tem área de gestão de comércio exterior que está sendo criada, para trabalhar com apoio à exportação, que é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem o que o BNDES faz nesse sentido, que é até um assunto que às vezes causa polêmica. Sim. A gente tem uma área de mercado de capitais, onde o BNDES trabalha no mercado de capitais, compra ações, vende ações, apoia empresas que têm capital aberto. Então, tem muita coisa que o banco faz. Muito legal. Botar a estrutura de trabalho, o clima organizacional é bem legal, né? É muito boa. Aqui a gente tem uma estrutura de trabalho, o prédio, as instalações são muito boas. Tanto aqui no Rio, a gente tem um escritório aqui no Rio, que é o principal, está a maior parte das pessoas. Tem um escritório em Brasília, que é a sede oficial do banco. Temos um escritório que é uma representação do banco, que fica no Recife, que cuida do Nordeste e do Norte, faz praticamente o trabalho do Norte e do Nordeste do Brasil.
temos um escritório em São Paulo, porque São Paulo é a principal economia do país. Então, nós temos 4 escritórios. Já tivemos escritório no exterior, que foram fechados. Tivemos projetos de abrir escritórios em outros lugares que acabaram não acontecendo, que também depende muito disso, da política, da administração e do governo do momento, né? Perfeito. Mas as instalações do banco são excelentes. A gente tem aqui tudo funciona muito bem. Assim, o clima organizacional é bom. As pessoas aqui são pessoas que têm uma forma de lidar muito educada, muito tranquila. Dificilmente a gente tem problemas de relacionamento aqui dentro do banco. As pessoas aqui dentro do banco têm uma questão que é uma tradição do banco, que é como a gente aqui trabalha. Historicamente, tem uma questão interessante que, assim, o banco tem as suas equipes, dentro dos departamentos tem as suas gerências. Essas gerências normalmente são formadas por profissionais de formações diferentes. Então, tem o engenheiro, tem o arquiteto, tem o economista, tem o advogado, trabalhando junto. São pessoas que têm formações diferentes, visões diferentes. Então, a gente está muito acostumado a ter que lidar e discutir com pessoas que pensam diferentemente, né? Então, o clima nosso normalmente é um clima muito agradável e de bom trato, entendeu? Então, não há grande problema de trabalhar aqui dentro. E, apesar do banco ter passado muitos anos sendo vítima de uma campanha de difamação, que exasperou muitas vezes as pessoas aqui dentro, nós passamos por muitas dificuldades. Então, mas a gente soube suportar, porque uma das coisas que a gente tem é a confiança na qualidade do trabalho que se desenvolve aqui dentro. A forma como o trabalho é desenvolvido aqui dentro, e os nossos níveis de controle, as formas de aprovação, as diferentes alçadas para tomada de decisão, tudo isso dá para a gente uma segurança muito grande do que a gente está fazendo aqui dentro está sendo bem feito. Então, não à toa, teve aquele momento lá, naquele episódio horrível da Polícia Federal ter vindo procurado colegas nossos em casa e levados para fazer aquela coercitiva. No mesmo dia, vários colegas foram para a porta do banco empenhar nossos crachás lá e tirar foto, porque a gente tinha certeza que ninguém aqui dentro do banco estava metido em alguma coisa que não fosse correta. Então, isso dá para a gente uma segurança muito grande de resistir e defender o nosso trabalho. E mostra uma união também, né, entre as pessoas, isso que é muito legal. O BNDES ainda não informou, né, quais os cargos que vão ser oferecidos no concurso, mas quando ele diz que é nível médio e nível superior, a gente sabe que nível médio é a carreira de técnico administrativo, né, e nível superior é a carreira de profissional básico de nível superior, que tem aí dezenas de áreas, como você falou, você é arquiteto, tem advogado, tem várias outras. Especificamente ali sobre o técnico administrativo, que geralmente é a carreira, né, que atrai a maior atenção dos concurseiros, né? Você teria como explicar assim, de uma forma mais genérica qual é o trabalho que o técnico faz? A gente imagina, o arquiteto trabalha com a parte de arquitetura, quem é profissional superior, né? Trabalha naquela sua própria área, né? Mas qual é o trabalho efetivamente que um técnico administrativo faz dentro do BNDES? É dar suporte ao profissional de nível superior? Fala um pouquinho sobre isso, você pode dizer para a gente? A gente tem aqui colegas de nível médio, tem colegas de nível médio com função e sem função. Quer dizer, tem gente que tem cargo e colegas que não têm cargo. Via de regra, a função de um colega de nível médio é ser secretário, é fazer parte de secretaria. Como a gente tem muitos departamentos, muitas áreas, a gente tem necessidade de uma quantidade grande de secretários. Então, temos muitos secretários no banco, todos esses são cargos de nível médio. Os técnicos, os nível médio sem função, eles normalmente trabalham em questões de apoio ou em áreas meio, que são são funções que não são funções para fazer a análise de projetos, a análise dos pedidos de financiamento e tal. Então, nós temos áreas meios, por exemplo, temos aqui as pessoas trabalham, por exemplo, na biblioteca, né? Obviamente, tem funcionário lá que é formado em biblioteconomia. Desculpa o trava-língua. Mas tem muita gente que não é. Então, essas são funções de apoio e de suporte que esses colegas trabalham no banco. E a parte de nível superior, como eu comentei, a gente aqui entra pela nossa formação. Então, o banco tem um número de carreiras de nível superior definidos no seu quadro, no seu plano de cargos, salários, que são pré-definidos. Então, aqui entra no banco para nível superior, talvez eu esqueça alguma, mas entram basicamente advogados, economistas, engenheiros, analistas de sistema, arquitetos, profissionais de comunicação.
são aqueles que estão definidos. Essas carreiras são as que são abertas para nível superior, e eu imagino, pelo tempo que a gente tem sem fazer concurso, que o banco abra para todas as carreiras. É muito provável. Imagino que deve ter aí uma necessidade, se já não existente, no futuro próximo, de ter que contratar pessoas para todas as carreiras do banco. Provavelmente. Neumann, assim, pelas pesquisas que a gente sabe aqui, fez, né, de acordo com o plano de cargos do BNDES, a remuneração de um técnico administrativo é de 4.794 e do profissional básico de 15.048, já incluindo aí o auxílio alimentação de 1.857,61 e também, exatamente, incluindo o auxílio alimentação. É isso aí mesmo, né? O valor da remuneração, do auxílio alimentação é exatamente esse, correto? Olha, eu não tenho de cabeça o número, né? Mas se é o que está publicado, certamente é. Eu não ia publicar uma informação diferente. Nós aqui, a gente tem um plano de cargos e salários, você entra com salário básico, né? Sim. Esse salário depois tem gratificações, você vai recebendo anuênios e tem progressões na carreira pelas promoções, né? Todo ano tem um ciclo de promoção em que as pessoas são avaliadas e podem ser promovidas por mérito ou até mesmo receber uma promoção especial ou não ser promovidos, né? Então, você entra com o salário do banco é muito bom. Muito bom. Não dá para negar, obviamente é um salário muito bom. E você tem aí uma promoção, um desenvolvimento na carreira que pode fazer o seu salário ficar bem melhor. E se você acessar um cargo, passar a ser... Aqui a gente tem cargos de coordenadores, gerentes, chefe de departamento, vai subindo na hierarquia do banco, até superintendentes, que é o cargo máximo da carreira, né? Que para cada cargo desse que você acessa, você tem um adicional de responsabilidade, né? Referente a esse cargo. E a maior parte dos cargos aí de chefia que você citou, né, esses cargos comissionados, eles são ocupados por concursados? São ocupados por concursados. A gente tem aqui no nosso... Nós somos bancários, né? Isso é uma coisa importante dizer. Na verdade, nós somos bancários, somos ligados à categoria bancária e temos aqui... Eu sou da Associação de Funcionários, mas nós temos uma relação muito próxima com os sindicatos bancários daqui do Rio e dos estados e com a Contraf, que é a nossa confederação, né? E nós estamos conectados à Convenção de Trabalho dos Bancários. Nossa database é a database dos bancários. Nossos acordos coletivos internos do banco são negociados com a associação, junto com a Contraf e o sindicato, com as empresas do sistema BNDES, que na verdade são mais de uma empresa, né? O BNDES é a principal empresa, mas tem a BNDES Par, que é a BNDES Participações, e tem a Finame, que é a financiadora de máquinas e equipamentos. Essas duas empresas, atualmente, elas não abrem concurso. O BNDES, todo mundo entra pelo BNDES e você pode trabalhar nos projetos em que as três empresas estão atuando, né? Todo mundo atua. Ainda existem alguns colegas na ativa que são funcionários de carreira da Finame e da BNDES Par, mas há muitos anos não se fazem mais concurso, não se entram mais nessas empresas. As empresas, elas são os seus CNPJs, basicamente, para que o banco possa operar em todos esses assuntos. Perfeito. Então, como eu estava dizendo, a gente é bancário, estamos ligados à categoria bancária, então, que para nós é muito, muito interessante, porque nos dá um respaldo de negociação das nossas condições de trabalho muito forte, porque nós temos um sindicato muito forte e uma confederação muito forte que nos apoia, né? Eu queria saber também, Neumann, sobre benefícios, né? Quais são os benefícios ali, além do auxílio alimentação aí, que pela pesquisa que eu fiz é de R$ 1.857, né? O que mais que os funcionários do banco têm direito? Olha, nós temos um plano de saúde, né? Esse plano de saúde, ele vai... Eu não sei como é que vai ser o plano de saúde para os futuros funcionários, porque o banco vai abrir um novo plano, né? Então, não sei exatamente como vai funcionar. Eles vão ter que possivelmente junto com o edital, até o edital eles vão ter que formatar isso e lançar esse plano para apresentar. Nós temos um plano de saúde que é autogerido. Ele é autogerido, quer dizer, o banco paga, mas a gestão é dos funcionários através da mesma fundação que gere a nossa previdência, que é a FAPES, né? Nós sabemos que esse futuro plano de saúde também será via FAPES, não vai ser um plano contratado no mercado, vai ser via FAPES, mas ele não sabe exatamente em que condições ele vai ser ofertado, né? Então, seria leviano se saísse falando alguma coisa sobre isso. Então, temos um plano de saúde,
Temos esse benefício da previdência privada, em que atualmente chama de plano de benefício, contribuição. É um plano de contribuição definida, né? Um plano CD. Era um plano de benefício definido, ele foi fechado anos atrás, e agora é aberto um plano de contribuição definida, que é parecido com esses planos de PGBL, VGBL que existem no mercado quando você vai no banco, né? Mas tem a diferença que o banco ele é patrocinador, então ele coloca dinheiro, ele também participa na construção do fundo que vai bancar a aposentadoria no futuro, né? Temos esse benefício do plano de saúde, temos o benefício da previdência, temos a bolsa, temos o auxílio alimentação e temos uma bolsa, temos auxílio refeição e um auxílio alimentação, né? Temos isso também. Temos alguns benefícios para quem tem filhos, jovens, tem auxílio escola, auxílio creche, seguro de vida. Tem uma bolsa de benefícios muito boa. Exatamente. Eu teria que estudar para ter certeza, porque quais são todos os benefícios que a gente vai fazer. A gente tem uma bolsa de benefícios bastante boa. E vocês têm também uma participação nos lucros, como acontece em bancos como a Caixa e o Banco do Brasil? Sim, temos participação nos lucros e resultados do banco, porque nós somos uma empresa pública, né? Nós não somos da administração direta. Né? E como é que ela é paga? Somos seletistas, né? Sim. E como é que é pago essa participação? Geralmente, na Caixa e no Banco do Brasil, por exemplo, ela é paga semestralmente, 2 parcelas, né? Não, aqui no banco ela costuma ser paga uma vez. Ela costuma ser paga de uma vez só. Uma vez só. E esse valor aí acaba assim girando em torno de um salário, por exemplo, assim, ou até mais do que isso? Não, é mais do que isso. Mais do que um salário. Mais do que isso. Varia em função, como você falou, tem a Secretaria de Estatais, né? Sim. Ela define um teto. Todo ano o banco tem que negociar com a SEST quais são as condições limite para ele negociar com a gente o acordo de participação no lucro e resultado, que é como um acordo de trabalho é negociado com o sindicato, com a federação, etc. Nós, inclusive, acabamos de aprovar uma PLR do ano passado, aprovar o acordo da PLR no ano passado. Deveria ter sido aprovado no ano passado, acabou atrasando, aprovamos só esse ano. Então, o limite é definido pela SEST e ele basicamente, são 2 parâmetros que têm que ser considerados. É um percentual do lucro, né? É um X do lucro, 2%, 2,5%, alguma coisa assim. É o valor máximo que pode ser distribuído e com um máximo de multiplicador de salário. Se o lucro do banco for muito grande, como foi no ano passado, porque no ano passado se vendeu muita ação e aí isso gerou um lucro muito grande, se fosse pegar o valor do percentual, daria um valor até maior do que o teto que a SEST tinha determinado, por exemplo. Porque tem um multiplicador de salários. Não pode ser mais do que X número de salários. Então, se o banco fizer um lucro muito grande, a gente não vai receber mais do que aquilo. Em compensação, se o lucro do banco for ruim, for pequeno, a gente não chega nem no teto. Pode ficar abaixo do teto desse multiplicador de salário, porque fica limitado pelo percentual do lucro do banco. Perfeito. Mas, via de regra, é superior a um salário normal de um funcionário. Sim, sim. A gente pode dizer aí que é como se fosse um 14º? Pode chegar como se fosse até um 15º salário ou não? Pode. Caramba, então é realmente bastante atrativa aí essa PLR aí do BNDES. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho é de 6 horas diárias, correto, o Newlands? Como é que funciona esse cumprimento dessa carga de trabalho? É flexível? Tem vários horários de trabalho? Ou todo mundo trabalha sempre no mesmo horário? Como é que funciona isso? Na verdade, a gente tem uma carga de trabalho de 7 horas diárias. 7 horas? A gente não trabalha sábado, então é 7 horas que a gente faz. Os últimos editais está escrito 35 horas, acho que está 6. Posso estar enganado, mas tudo bem. São 7 horas. A gente tem um horário relativamente flexível. Tá? Tem um horário que a gente quer chamar de horário núcleo, em que é o horário em que, via de regra, você deve trabalhar. Mas tem uma flexibilidade que você pode chegar antes e pode sair depois. Né? Então, dessas 7 horas, digamos, você tem que trabalhar das 10 da manhã às 6 da tarde. Né? Com um horário de almoço no meio. Você pode chegar 9 horas da manhã ou pode, eventualmente, sair até mais tarde, até as 8 horas da noite. Está tudo coberto dentro desse acordo de jornada de trabalho. A gente tem um banco de horas
com limite máximo de acumulação e também máximo de débito. Ninguém pode dever mais do que um determinado número de horas. Se você não consegue, você começa a ser punido por isso. Você ficar em débito excessivo. E não adianta trabalhar muito, porque vai chegar no teto, vai bater aquele valor e você não vai ter mais horas além daquela. Então, é para as pessoas trabalharem o que elas têm que trabalhar, a quantidade de horas que elas têm que trabalhar. Perfeito. E o teletrabalho? E a gente tem um trabalho híbrido. Assim, que eu ia perguntar. A gente estamos terminando um programa piloto de trabalho híbrido, que foi... Nós começamos a fazer um teste de trabalho híbrido um pouco antes da pandemia. O banco já estava se preparando para a possibilidade todo mundo já sabia, né? Na virada do ano de 2019 para 2020 já estava acontecendo, eu sabia que podia acontecer, então a gente começou a trabalhar, fazer um teste. Quando veio em março, a gente já estava preparado para isso. A tecnologia do banco já estava montada para tal, e a gente foi todo mundo para o trabalho remoto imediatamente, integralmente. Quando houve o retorno, a gente começou a retornar, e aí começou a retornar num trabalho híbrido, e foi estabelecido um programa piloto que está rodando desde então, que está em fase final de avaliação para ser feito uma proposta de novo acordo de jornada de trabalho. Nesse trabalho híbrido, atualmente, nós trabalhamos 2 dias da semana, pode trabalhar 2 dias da semana remoto, 3 dias presencialmente. Bom, exatamente o pessoal gostaria de saber. Você já falou aí um pouquinho também do plano de cargos, né? De que é possível promoções, progressões, mas em média, em quanto tempo se chega ao topo da carreira? Olha, não sei te dizer exatamente quanto tempo demora para chegar ao topo da carreira, porque você tem... é um número de níveis bastante alto para você chegar ao topo da carreira. Né? Se não me falha a memória, são 19 ou 20. Então, você demora bastante para chegar lá. Mas, assim, eu acho que o importante aqui é que, como a gente tem um salário bom, você falou o valor aí, é um ótimo salário para entrada, as pessoas não entram aqui, via de regra, com essa gana de ter que subir na carreira para poder ganhar bem, entendeu? As pessoas entram aqui para fazer o seu trabalho, isso é que eu acho que é o mais importante. Legal, quem faz trabalho bem acaba sendo reconhecido por isso e é promovido ou, eventualmente, recebe uma função, um cargo que lhe dá o retorno financeiro necessário. E o BNDES investe aí na capacitação, na qualificação dos seus funcionários, o banco financia aí cursos de modo geral, sim, como também graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado? Graduações não, porque todo mundo entra aqui, como você entra aqui no nível universitário, você já entra graduado, né? Mas a parte de pós-graduação, mestrado, sim, tem programas de financiamento, licença, eventualmente até licença para você poder fazer o curso, dependendo da situação, um curso no estrangeiro, você tem que se licenciar, o banco pode dar uma licença remunerada até, se ele entender que aquela graduação, aquela pós-graduação que você está fazendo, o curso que você vai fazer, é importante para o trabalho do banco, né? Claro que tem sempre uma contrapartida. Por exemplo, se você fizer uma coisa dessa, não pode ser desligado do banco no número X de anos depois, até um número X que o banco está botando dinheiro para você se qualificar. Então, você não vai fazer a qualificação, terminar a qualificação, você pede para ir embora, aí você vai ter que pagar o banco. Né? Exatamente. É assim que funciona. É assim que funciona. Né? Então, mas, assim, esse financiamento chega a ser integral 100%? Não, tem bolsas, depende muito do caso, entendeu? Tem bolsas e eventualmente tem convênio, às vezes o banco pode ter um convênio com uma instituição, você vai fazer o curso por ela, ou mesmo uma licença, como eu falei, você não precisa vir trabalhar, porque se você tem que fazer um curso, por exemplo, no estrangeiro, e você tem que estar presencialmente no curso durante X meses, o banco te dá uma licença, você vai para lá fazer o curso. Perfeito. E o banco, dependendo da instituição, você pode ter até a subvenção do banco para fazer o curso integral também. Varia muito do caso. Tudo aqui tem um processo. Nós somos uma empresa pública, está tudo regulado, né? A gente só faz o que pode fazer. Ninguém faz nada fora do que pode fazer. Há algumas instituições que, quando o funcionário, ou o servidor público, no caso de ser estatutário, ele faz uma pós-graduação, ele recebe um adicional de qualificação, que, inclusive, na maioria das vezes, é levado para a aposentadoria. O banco paga esse adicional de qualificação toda vez? Não temos isso. Não tem, né? Não tem isso no plano de cargos e salários. Não. Perfeito. Isso é uma das coisas que nós não temos. Mas tem essas coisas interessantes também, que é assim, essa disponibilidade do banco de eventualmente até pagar para você se qualificar. Além desse tipo de qualificação, tem as qualificações, o banco faz muitos cursos
oferece gratuitamente, internamente, muitos cursos ao longo do ano. Tem muitos treinamentos obrigatórios para a gente ter todo o corpo funcional qualificado em determinados assuntos, igualmente qualificado. E tem também os cursos em que o banco, eventualmente, cursos de pequena duração, de especialização, cursos especiais. Você está trabalhando num determinado assunto no banco que não é exatamente a sua formação de origem. Como eu disse, o banco tem muitas áreas. Eu, como arquiteto, posso trabalhar em muitas áreas diferentes, fazendo análise de projetos de muitas coisas diferentes. Não necessariamente você tem que conhecer detalhadamente tudo aquilo que você vai fazer. Então, eventualmente, pode ter um curso que seja interessante, o banco paga, você vai lá e faz o curso. 1 semana, 3 dias, você faz o curso, volta com aquela qualificação para poder exercer o seu trabalho. Isso o banco costuma fazer. A gente tem um banco de cursos já cadastrados muito grande para se qualificar. Show de bola. E, Nilo, assim, agora queria que você novamente falasse como vice-presidente da associação, né? O que a atual direção da associação está fazendo aí no sentido de valorizar os funcionários do BNDES? Olha, a gente passou por um período de um bom par de anos de muita pressão e muita briga externa com relação ao banco. Muito ataque, campanhas difamatórias. O ápice foi como eu falei, aquela ato lá da coerção dos nossos colegas lá naquela Operação Bullet. Mas antes disso já vinha de longa data, aquele meme do BNDES do iceberg que rolou pela internet. Tudo aquilo criou uma imagem no imaginário das pessoas de que o banco era um antro de gente que fazia coisa mal feita. A gente lutou muito para mudar isso. A FBNDES ela tem vai fazer 70 anos esse ano, ela tem praticamente a idade do banco, a Associação de Funcionários. Ela começou como uma coisa mais de confraternização, lá no início, e depois foi se transformando numa instituição de defesa dos funcionários, ou quando os sindicatos entraram durante a ditadura, todo o desmonte do aparato sindical, a associação meio que assumiu a função de representação dos funcionários junto à administração, e depois, quando houve a redemocratização, que os sindicatos voltaram a funcionar como nós sabemos que funcionam hoje, a gente tem essa parceria de longa data com os sindicatos. O primeiro acordo de trabalho foi assinado pela Associação de Funcionários, não foi assinado pelo sindicato, lá atrás, nos anos 80. Então, a associação ela tem um histórico muito grande de defesa dos funcionários e de valorização. Nós temos uma administração na associação que tem a ideia de que o banco ele tem uma função de Estado importante e os funcionários do BNDES têm uma qualificação e uma capacidade de discutir políticas para o país. Então, a gente tem tentado fazer com que a associação e os funcionários do banco, a associação seja um canal para que os funcionários do banco possam falar sobre suas capacidades e sobre suas posições para a sociedade. Então, por exemplo, nós temos um podcast chamado Missão Desenvolvimento, que já vai fazer quase 3 anos que ele está no ar, que trata de muitos assuntos que o banco trabalha. Nós convidamos várias pessoas de fora para falar, vários colegas do banco falaram nesse podcast. Nós defendemos a atuação do banco junto do parlamento. Nós montamos um apoio, a associação montou um apoio de assessoria parlamentar para poder defender dentro do parlamento. Houve momentos em que a associação defendia o banco e o banco não se defendia nesse período. O banco precisa de fundo para poder trabalhar, né? Precisa de funding, precisa ter dinheiro, precisa de condições diferenciadas do restante do mercado. A gente não está, como eu falei lá atrás, nós fazemos projetos, financiamos projetos de infraestrutura, projetos importantes para o país, que demoram às vezes 30 anos para ser pagos. Então, ele não pode ser financiado nas mesmas condições que os bancos comerciais financiam coisas que se pagam em 3 anos. Tem que ter juros diferenciados. Isso não é subsídio, dar dinheiro de graça para ninguém, o dinheiro volta. A questão ele não pode ser dado da mesma forma que você dá para pagar um carro. Não é a mesma coisa. Então, se não tiver garantia de que vai ter um fundo, dinheiro vai chegar para o banco em condições de poder ser emprestado nessas condições, o banco não funciona. Tanto que o banco teve uma queda de desembolso, que é um dos índices que você verifica quanto o banco está podendo atuar na economia. Ao longo desses anos teve queda de desembolso enorme, porque o banco estava trabalhando com uma taxa de juros que era praticamente era muito difícil de você viabilizar um negócio de longo prazo com a taxa de juros que o banco estava trabalhando por conta disso.
Então, a gente defende isso, a gente defende a perenidade dessa instituição, porque essa instituição ela tem 70 anos de história do Brasil, e se você considerar esses 70 anos de história do Brasil sem essa instituição, o Brasil não teria chegado onde chegou. Porque boa parte das coisas que a gente tem hoje no Brasil, importantes, foram financiadas com esse sistema. Com o BNDES, com o BASA, com o BNB, com outros bancos de desenvolvimento. Se a gente tirar os bancos de desenvolvimento, o Brasil não teria chegado onde chegou. Porque nós não somos instituições de capital de curto prazo. Então, a nossa defesa é nesse sentido, é tentar fazer com que assim, as pessoas percebam a importância do banco, a necessidade de um país que quer se desenvolver, que precisa se desenvolver e precisa se manter competitivo mundialmente, de ter uma instituição financeira capaz de fazer isso. E essa instituição não pode ser uma instituição simplesmente privada. Ela tem que ser uma instituição de Estado, porque ela tem que ter uma visão de longo prazo que as instituições privadas normalmente não têm. Elas dependem muito da cabeça do seu dono de plantão. Perfeito. Então, quando a gente faz isso para defender os funcionários, a gente está fazendo isso para defender, na verdade, a instituição. A instituição também, é verdade, sem dúvida. Nilton, para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que vão participar desse próximo concurso do BNDES. Vale a pena estudar, vale a pena se esforçar para conquistar essa aprovação, porque realmente é um banco diferenciado, é uma instituição diferenciada onde eles vão trabalhar? Olha, primeiro eu queria de novo agradecer a oportunidade, Caldeira, dessa participação, poder falar sobre o banco para as pessoas que estão de fora, principalmente para as pessoas que estão interessadas em vir trabalhar no banco. Dizer que nós aqui da associação estamos aguardando que esse edital saia para a gente poder ver o número de colegas que virão, futuros colegas que virão. Quando ocorrer o concurso e forem chamados, nós estaremos aqui para recebê-los na instituição. Dizer que é um lugar muito bom para trabalhar, que se você pretende trabalhar no banco, estude, se esforce, porque o nível de competição nesse concurso é alto, você tem que ter uma nota bastante alta para poder entrar. Mas não desista, porque eu espero que não seja um concurso e fique mais 10 anos sem fazer, né? Eu espero que isso que volte a ser uma coisa com uma frequência que possa garantir para a gente também a perenidade do corpo funcional, né? Não passar mais 10 anos sem ter um outro concurso. Então, se você não passar na primeira, nesse, não desista, continue estudando. Eu fiz 4 concursos para poder entrar no banco, então, até conseguir a aprovação. E acho que é um lugar que vale muito a pena trabalhar, porque a gente, na verdade, nós estamos trabalhando para o país. No fim das contas, é isso. Nós temos clientes que são privados, mas o que a gente está trabalhando é para o país. A gente não está trabalhando necessariamente só para o nosso cliente. Com certeza. Esse foi Fernando Newland. Fernando, quero agradecer aqui a sua participação nessa entrevista. Certamente você conseguiu fazer aí um apanhado muito legal, né, sobre como é trabalhar no banco. Elucidou aí muitas dúvidas aí daqueles que pretendem participar do concurso. Fica aqui o convite de você voltar numa outra oportunidade para a gente falar mais sobre o banco e até contar um pouco mais da sua história aí, né? 4 concursos para passar no concurso. É legal que você mostrou perseverança e aquilo que a gente sempre diz, né? A gente tem que estudar, não é para passar, mas até passar, né? E você é um exemplo disso. Bem legal. Parabéns, Fernando. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado aí, um abraço. Abraço a todos. Pessoal, eu vou ficando por aqui. No entanto, antes de ir embora, peço para você deixar o seu like nesse vídeo, caso tenha gostado, e compartilhe também essa entrevista com seus amigos, familiares, que também possam se interessar em participar desse concurso para o BNDES. Lembra que a Degrau Cultural está aí com turmas abertas para quem deseja se preparar para a carreira de técnico administrativo do BNDES. Para obter mais informações, acesse o site da Degrau ou ligue para 3970 1015. No mais, inscreva-se aí no nosso canal, aqui no YouTube, ative o sininho, caso você ainda não seja inscrito, né? Acompanhe também as nossas redes sociais e a seção de notícias do site da Degrau, pois estamos sempre aí preparando conteúdos especiais para você, concurseiro. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!